fiscalização. Essa taxa é repassada para aquilo que vocês pagam, a conta final da luz. Pergunta se já houve alguma fiscalização da ANEEL ou do IBAMA, mesmo conveniada com a Fátima, ali nunca houve. Até se eles não sabem se pela chaminé sai poluição ou entra o Papai Noel. As duas hipóteses são possíveis. Né? Outra, inversão do ônus da prova. Para a exclusão da responsabilidade, só resta o agente em hipótese de provar a inexistência da causal. Olha, outro princípio fundamental do direito ambiental, que se chama o princípio da precaução. Tem aquela velha máxima do direito, quem alega incumbe o ônus de provar. Né? Isso é uma regra correta, aliás. Como regra geral. Ou seja, se eu estou acusando você de cometer um crime, o Ministério Público não tem que trazer no processo prova que você cometeu o crime. E assim por diante. Se você entrou com uma ação indenizatória porque o vizinho xingou a tua mulher, vai ter que provar que é um xingamento, etc. E tal. Mas, em determinados setores onde você tem agentes absolutamente desiguais, às vezes o ônus da prova é invertido no caso do juiz de trabalho. Muitas vezes. Né, que se presume em favor do empregado, contra o empregador. E aqui, no direito ambiental, nós temos o que se chama o princípio da precaução. Está lá na declaração das Nações Unidas, no ponto do Rio de Janeiro de 1992, várias convenções internacionais, que fundamentalmente significa o quê? Que a empresa tem o ônus de provar que não poluiu. Tem o ônus de provar que tomou todas as medidas para reduzir a poluição aos níveis minimamente aceitáveis. Ela tem o ônus. Né? E isso é muito importante. O ônus de custear essa prova. Por isso, custear a auditoria se necessário for. Custear o estudo prévio de impacto ambiental. O redimensionamento do nexo causal tem sua importância. O nexo causal não é considerado relação a ação ou omissão, mas sim atividade desenvolvida pelo agente. Aqui, tem um problema do nexo. O que é o nexo causal? O sujeito diz assim, ó, tem a poluição e tem o resultado. Isso é o nexo causal. Causa. Então assim, a senhora tem aí uma doença respiratória. Doença respiratória, em tese, pode ser várias causas. Também da poluição. Mas também pode ter ocorrido pela soma de outras. Azar é teu. Se também é da poluição, responde. Né? Porque se há com causas, não exclui a tua causa. A causa da empresa que responde. Então, como disse, isso aqui é um canhão, afora o que? O Código de Defesa do Consumidor, né, que nessas situações você tem o quê? Você tem um fornecedor de energia elétrica, que ao final ela passa por uma distribuidora e você tem o consumo de energia elétrica. Você tem a proteção lá, o cidadão, da segurança, da saúde e assim por diante. E para encerrar, apenas para dar mais aqui um dado a respeito ainda desse tópico inicial, né, que nós abordamos sobre a apropriação pública dos bens privados. Vamos ver se está aqui. Tá aqui. Vou dar alguns dados aqui. Nada contra a privatização, isso é uma questão ideológica, etc. Tem setores da economia brasileira que funcionou a privatização, não ser justo, a telefonia funcionou, a tarifa é um absurdo, né? Mas funcionou, tem telefone para todo mundo, etc. Mas para ver como se discutia a privatização, uma coisa que se discutia antes, outra coisa depois tu vê o resultado depois. Então vamos lá. A Tractebel, era a Gerasul. O que era a Gerasul? É uma empresa que foi formada na estatal para ser privatizada. Mas ela não é só propriedade da Gerasul. Isso é dados da própria oficiais que a Tractebel passou para os seus acionistas, etc. Eu sou chapa branca, eu só vou nos números oficiais, tá? Eu faço que não vejo o que está por trás dos números oficiais, tá? Ela é mais, a Gerasul, para ter uma ideia, 38,92% da usina hidrelétrica de Itaca, Santa Catarina, que é proprietária, 17% da usina de Machadinho, no Rio Grande do Sul, e mais a termoelétrica de Jacuí, no Rio Grande do Sul. Bom, resumindo aqui, ela tem um fornecimento de 68% de toda a energia consumida no estado de Santa Catarina e 38% do Rio Grande do Sul. Olha só, fornece isso. Muito bem. Foi privatizada, muito bem. Quando a Gerasul foi privatizada, o patrimônio líquido dos ativos da empresa somaram, ela tinha algumas dívidas, tinha ativos 3,8 bilhões, repito,
3,8 bilhões de reais. Só Jorge Lacerda 4, número oficiais da Eletrosul, custou 531 milhões de dólares. Repito, 531 milhões de dólares só Jorge Lacerda 4, não há outras unidades. Aí ela foi privatizada. Tractebel comprou a Simago por 50,01% por 947 milhões de reais. Certo? Só em 2013, números oficiais, a Tractebel teve um lucro líquido, aquele que é líquido, né? De 517 milhões de reais. Eu fui atrás disso aqui, que numa ação dessa, quando a gente pede indenização, tem que mostrar que eu vou ter dinheiro para pagar, então vai ter que pagar bastante. Né? Analisando, eu ontem assisti a TV Justiça, uma exposição lá do ministro Aires Brito, lá, sobre a dignidade da pessoa humana. Aliás, eu acho que a melhor coisa do governo foi a indicação para o Supremo. Se ele fosse bom assim do setor, não sei se a desgraça está sendo descoberta. Mas as indicações para o Supremo foram bem feitas. Elas são pessoas dignas, comprometidas com a efetividade, direitos, etc. E ele dizia lá o seguinte, é uma coisa que se fala muito no direito, a efetividade, ou seja, a realidade, aquilo que eu disse para vocês, aquilo que está na lei, em abstrato e na prática, fazer valer a efetividade do direito também depende da afetividade. Né? Dizia mais ele lá, que não basta ser agente público, ser juiz, ser procurador, ser de um órgão ambiental, etc. Tem que ser o político, tem que ser gente pública. Né? E um outro poeta lá conhecido, que eu me lembro o nome, mas já disse que o coração tem razões que a própria razão desconhece. O que eu quero dizer isso? É que como tudo no país, como tudo no Brasil, nós temos 1000 razões para não ver as coisas. Né? Mas o que resta? Resta o entusiasmo, resta a disposição, resta o coração. E é isso que eu digo. Também no meio ambiente, que é essa área apaixonante, porque ela é comunista, ela é socialista, ela é anti-Bush, por exemplo, né? Ela diz respeito a tratar de uma questão que é coletiva, que não é do João, que não é do Pedro, que é de todos. Eu digo isso, é preciso ter coração, é preciso ter mais do que efetividade, para se chegar à efetividade, a efetividade. É isso, obrigado.